palavra no original. Qual o significado dessa palavra no grego? Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? O grego koiné, o grego comum da época. Então a palavra arrebatamento, ela vem de harpazo, do grego, e também vem do latim, raptus, que significa captura, rápido, sequestro. Então o arrebatamento vai ser o quê? Um sequestro. Isso mesmo. A igreja vai ser levada, tirada daqui da terra com força, né? A Bíblia diz que vai ser um evento aonde só os santos verão. Há quem diga que todo mundo vai ver. Não, nós vamos ver na Bíblia que só quem vai participar do arrebatamento são aqueles que esperam pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o arrebatamento da igreja significa captura, rápido, sequestro, que vem da palavra grega harpazo. Amém, irmãos? Amém. Nós não ficaremos aqui nessa terra. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele descerá até as nuvens, e o amigo do noivo, o Espírito Santo que está sobre nós, Ele é o penhor da nossa salvação. Ele nos levará ao encontro do noivo nos ares. Há quem diga assim: ah, pastor, mas todo olho verá. Não. Há uma diferença de arrebatamento da igreja com segunda vinda. Arrebatamento é uma coisa, segunda vinda é outra, ok? Arrebatamento é antes dos 7 anos da grande tribulação. A igreja não passa pelo arrebatamento, pela grande tribulação, ok? Aí algumas pessoas ficam preocupadas: a marca da besta, o anticristo. Não, isso daí não é para a igreja. A igreja não vai participar do chip, como alguns dizem ser a marca da besta. Outros colocam que vai ser um modo de governo que o anticristo vai usar para manipular as pessoas. Enfim, isso não vai ser destinado para a igreja do arrebatamento. Por quê? Porque a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. O nosso Senhor em breve vem buscar a sua igreja. É por isso que nós temos que estar preparados. A Bíblia não fala para a gente: olha, se prepare. A Bíblia fala: esteja preparado, esteja vigilante, né? Por quê? Porque o Senhor breve virá nos buscar. Amém? Pode prosseguir, pastor. Aqui tem um gráfico, meus irmãos, que fala um pouquinho como vai ser o arrebatamento da igreja. Então nós estamos ali na era atual da igreja, e antes dos 7 anos da grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada. Após o arrebatamento da igreja, o que vem? Vem o tribunal de Cristo. Uma outra oportunidade nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo. Há pessoas que confundem o tribunal de Cristo com o tribunal do grande trono branco. E há pessoas, inclusive eu já preguei muito isso há muito tempo atrás, e a gente costumava pregar e dizer: olha, naquele último dia vai se abrir os livros e cada um vai ser julgado. Não, eu não vou ser julgado, nem você. Aqueles que fazem parte da igreja, eles não vão estar no tribunal do grande trono branco. O tribunal do grande trono branco, onde se abre o livro da vida, não é para a igreja. A igreja participa do tribunal de Cristo, mas não é um tribunal para condenação. Porque o próprio apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, em uma das suas epístolas, versículo 1 e 2: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Tá? Então, como a gente tem o Espírito Santo, vai ser arrebatado e depois passar por um julgamento. Isso não existe. É por isso que o apóstolo Paulo fala: não entristeçais o Espírito Santo, que é o penhor da vossa salvação. Tá? Então, nós vamos receber o que então nesse tribunal após o arrebatamento da igreja? O galardão, irmãos. O galardão de tudo que a gente fez para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por amor ao reino dele, por amor a Cristo. Nós vamos ser recompensados. Tudo aquilo que o homem dessa terra não te compensou e nem vai te recompensar, lá no reino eterno,
Cristo, Ele vai pagar a cada um conforme as suas obras. Tá? Então, a igreja vai ser arrebatada antes dos 7 anos da grande tribulação. Enquanto isso, vai ter uma tribulação na terra de 7 anos. E depois de 7 anos, vem a segunda vinda de Cristo. Aí é onde a Bíblia fala que todo olho o verá. Amém? Pode passar, pastor. Então nós vamos agora abrir a Bíblia Sagrada e ver alguns versículos que falam do arrebatamento da igreja. Primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, os que morreram, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do nosso Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Momento do arrebatamento. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por isso que Jesus diz: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Olha que interessante. Os mortos em Cristo, que estão no paraíso hoje, eles vão ser os primeiros a ressuscitarem. Porém, nós, se ficarmos vivos até este momento, a gente não vamos experimentar nem a morte. Essa é a gloriosa vinda do nosso Senhor. Para a igreja, nós podemos nem experimentar a morte. Olha só que privilégio. Glória a Deus. Se Jesus voltar hoje, oxalá que fosse agora, né? Se Ele voltasse agora, nós estaríamos com o Senhor sem provar a morte. Eu achei interessante que esses dias a irmã deu uma palavra, e eu penso dessa mesma maneira. Eu não vejo a hora de estar com o Senhor. Eu não sei os irmãos. Mas não fala não vejo a hora, não, senão a gente não vê. Tem que Não falar, vê, né? Eu vejo a hora. Eu pensei que eu ia na pandemia, morreu alguns amigos, e eu fiquei, pô, eu queria ter ido também. Mas Deus sabe o dia e a hora certa. Sabe por quê? Às vezes não era para a gente morrer. Quem sabe a gente tem a oportunidade de ser arrebatado sem experimentar a morte. Olha que evento glorioso que vai ser o evento do arrebatamento da igreja. Então, os primeiros a ressuscitar vão ser quem? Os mortos em Cristo. Volta, pastor, por favor. Isso. Então, os primeiros a ressuscitar vão ser os mortos em Cristo. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para um encontro com o Senhor nos. Então, repare que há uma diferença entre arrebatamento da igreja e segunda vinda. Arrebatamento, Jesus não vem até a terra, Ele vem até as nuvens, e Ele fica aguardando a igreja subir até Ele nas nuvens. Na segunda vinda não, a Bíblia fala que Ele vai vir montado num cavalo branco, e os pés dele vão tocar no Monte das Oliveiras. É diferente. Então existe uma diferença de arrebatamento da igreja e segunda vinda. Pastor, eu quero ficar para a vinda. Não fala isso. Porque para você ficar para a vinda, você vai ter que passar pelos 7 anos da grande tribulação. Uma tribulação a qual nunca houve no mundo, e nem haverá uma tribulação igual a essa. Na pandemia, o que teve de gente que já se desviou, até os dias de agora, né? Até agora a gente está pela graça, Já está difícil, né? Muitos escândalos acontecendo. Imagina quando tiver tribulação. Exato. A todos os momentos nós estamos vendo pessoas apostatarem da fé, caírem, e a Bíblia diz, né? Aquele que está de pé,
Não se exalte não. Toma cuidado para que você também não caia. É isso que a palavra de Deus diz. Tá? Então, nós vivemos na graça. Já está difícil, imagina na grande tribulação. E nós vamos falar um pouquinho da grande tribulação, porque faz parte do arrebatamento para a gente entender de uma forma plena, tá? Então nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com essas palavras. É por isso que nós sentimos sim a tristeza de pessoas que partem para o Senhor, mas se essas pessoas estavam em Cristo, nós não devemos ficar a todo tempo chorando e se lamentando, porque no dia do Senhor, no dia do arrebatamento da igreja, nós estaremos todos juntos. Agora, triste é assim, quando uma pessoa morre sem Cristo, a gente já sabe, né, para onde vai essa pessoa, tá? É claro que eu não costumo falar, porque eu não sou medidor de salvação. Tem pessoas que falam, morreu, e aquela pessoa estava assim, né? Foi para o inferno. Eu não sei o último minuto daquela pessoa. E se aquela pessoa, pastor Roberto, pediu perdão ali, fez um concerto com Deus naquele último minuto, ela foi salva. Nós temos o testemunho do ladrão na cruz. Então a salvação é um dom, é um presente de Deus. E naquele dia a gente vai ter uma grande surpresa, vai falar, opa, você aqui, peraí, você foi salvo sim, no último minuto lá. Eu fiz um concerto com Deus verdadeiramente e eu fui salvo. Pode passar, pastor. 1 Coríntios, capítulo 15, do 51 ao 57, também vai falar sobre o arrebatamento da igreja. Olha o que Paulo diz: eis que vou lhes revelar um... Por que mistério? Porque era algo que estava encoberto. Esse mistério vai ser revelado na igreja. Esse mistério, Jesus, ele deixou para ser revelado através da sua noiva, a saber, a igreja do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Olha o que diz: nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. Sabemos que lá no Éden, o ser humano foi feito perfeito, mas através de Adão e Eva pecarem, então entrou o pecado e a morte no mundo. E aí o homem que era perfeito passou a ser imperfeito, passou a ter um corpo corruptível. Mas Adão não tinha um corpo corruptível. Quando ele foi criado, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, perfeito e eterno. A condição dele ser eterno estava baseado na obediência. Coma do fruto da árvore da vida e viva. Não, ele foi escolher comer do fruto da desobediência. E olha o que diz: nós vamos ser transformados, num abrir e fechar de olhos. 5 milésimos de segundos é o que vai acontecer no arrebatamento. A igreja foi arrebatada e logo em seguida vai vir a transformação. Os que morreram em Cristo vão ser então ressuscitados primeiro e transformados. E nós também vamos ser arrebatados. Nós que ficarmos vivos seremos levados ao encontro do Senhor Jesus nos ares, e também passaremos pela transformação. Por quê? Porque no céu não vai entrar carne e nem sangue. Olha o que diz a Bíblia: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Nós não teremos mais esse corpo humano corruptível,
esse corpo mortal, nós teremos um corpo semelhante ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos receber um corpo imortal. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós viveremos para sempre com o Senhor. Nós não teremos mais a fraqueza. Nós não teremos mais pranto, nem choro, nem dor. Por quê? Porque o nosso corpo vai ser um corpo transformado, assim como foi o corpo de Jesus Cristo. E aí, o que vai acontecer? Tragado foi a morte pela vitória. Que vitória? A vitória da noiva de Cristo, a vitória da igreja. Isso mesmo, irmã Iris, missionária. A vitória do povo de Deus, a vitória da igreja, noiva de Jesus, que estará com ele nas bodas do Cordeiro. Amém? Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte era o quê? O pecado, que foi o primeiro pecado que entrou no mundo através de Adão e Eva. Através do pecado entrou também a morte. A força do pecado é a lei. Por quê? A lei não salva ninguém. Não existe um ser humano que vai ser salvo pela lei. Não existe um ser humano que vai ser salvo pela lei. A lei é para ela te mostrar o quanto você é pecador, miserável, dependente de Jesus, de Deus. Pastor, mas eu sou um pecador assim? Sim, mas é diferente, porque hoje você tem o Espírito Santo de Deus. Sim ou não? Aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso. É a Bíblia que diz isso, não é o pastor Felipe. O que significa? Significa que nós somos pecadores? Sim. Mas nós temos a palavra de Deus, o Espírito Santo. O que você faz quando você está sujo? Você toma banho, se lava. Você acorda com os dentes limpinhos? Não, você vai lá e escova os dentes. Então nós temos o Espírito Santo de Deus, que é um instrumento de santificação. Nós temos a palavra de Deus e nós temos a comunhão com Deus, jejum e oração, comunhão com o Pai. Volta, pastor. Então onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. A lei, ela nos mostra o quanto nós precisamos da graça. Ninguém é salvo pela lei. Ninguém vive pela lei. Nós vivemos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, se não me engano é versículo 7, né? Que ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. É o que? Dom de Deus. A palavra dom no grego significa presente de Deus. É por isso que Jesus se entregou na cruz por nós, para nos presentear com a graça de Deus, com a salvação de Deus. A maior vitória que o cristão tem é a salvação em Cristo Jesus. Mas graças a Deus, olha o que o apóstolo Paulo fala: a força do pecado é a lei, porque a lei mostra o quanto você é pecador. Mas a graça de Deus, o que ela faz? Paulo, ele diz: oi? Nos dá a vitória. Nos dá vitória. Ela nos dá força, nos dá vitória. O que Jesus disse para Paulo quando ele chegou e disse: Senhor, eu não aguento mais. Calma, Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder não é o teu. Não é o teu, é o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe por que um monte de gente cai por aí? Vou falar aqui. Porque se exalta. Acha que é santo porque ele é bom. Acha porque é santo porque ela é bom. Não é você que é bom, mas é o Espírito de Deus que habita em você. Nós não conseguimos ser santos através de nós mesmos. Nós só temos uma missão: se sujeitar ao senhorio do Espírito Santo que habita em nós. E aí o Espírito Santo, com a palavra de Deus, vai gerando em nós a santidade. Mas vem dele.
não vem de nós. Qual é a nossa posição? Qual é o nosso dever? Como diz os pentecostais, é dar lugar. O que é dar lugar, pastor? É falar: Espírito Santo, eu preciso da tua graça. Espírito Santo, eu sou falho, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Espírito Santo, eu preciso melhorar aqui, mas eu preciso da tua ajuda. Eu quero que o Senhor faça da sua maneira, não da minha, mas me ajuda. Me ajuda. E aí o Espírito Santo, ele vem e ele te ajuda. O que a Bíblia diz? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quanto mais humilde e dependente do Espírito Santo você for, mais graça ele vai derramar sobre a sua vida. E é essa graça que vai fazer a gente triunfar e estar no arrebatamento da igreja. Por isso que Paulo fala: mas graças a Deus que já nos deu a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ler agora a primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 5, 1 ao 10, que diz: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente, eu deixei ali bem marcadinho, o dia do Senhor vem como ladrão. Pastor Felipe, o que é o dia do Senhor? O dia do Senhor não é o arrebatamento da igreja. O dia do Senhor é o que então? A segunda vinda de Cristo. A igreja já foi arrebatada antes dos 7 anos de grande tribulação. Mas o dia do Senhor é o que? 7 selos, 7 trombetas e 7 taças que vão ser derramadas sobre a terra. A ira de Deus é o dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus contra todos que não creram em Jesus Cristo, contra também o falso profeta e o anticristo que estarão na terra, enganando a muitos. E olha o que diz a palavra: irmãos, no que se refere aos tempos e a épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Você sabe que horas o ladrão vai te roubar? Então Paulo está fazendo uma comparação, que o dia do Senhor vai ser como um ladrão, que vem à noite, não vem nem de dia. E naqueles tempos não tinha energia elétrica nas ruas, só para você entender o que Paulo estava dizendo. Não vai ter como você ver, não vai ter como você perceber, o dia do Senhor vai vir como ladrão. Quando andarem dizendo paz e segurança. Por que paz e segurança? Porque o anticristo vai vir para fazer isso. Ele vai criar uma falsa paz para unir todo mundo. Vai ser um político aí, né? Muito bom aos olhos da humanidade. Vai trazer a falsa paz. Há quem diga que vai ter uma única moeda. Não vai ter mais aquela divisão, né? Dólar, euro, reais, né? Libra. Não, vai ser uma moeda só. Vai parecer tudo maravilhoso. Mas olha o que Paulo diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Então vai vir uma repentina destruição. Quando eles disserem estamos em paz, estamos prosperando, olha, está tudo muito bom, vai vir então uma repentina destruição. Como vem as dores de parto de uma mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escapa. Quando a mulher está para dar à luz, rompeu a bolsa, tem como segurar? Oi? Então, Paulo está falando que vai ser a mesma coisa. Eles vão ser pegos de surpresa. Mas agora para a igreja, aqui é para a igreja, aqui é para aqueles que vão participar do arrebatamento. Mas vocês, irmãos, vocês não estão em trevas. Por quê? Porque vocês estão na luz de Jesus Cristo, do Espírito Santo que habita em nós, para que esse dia o apanhe de surpresa como um ladrão. Ou seja, a igreja não vai ser pega nesse dia como um ladrão. Por quê? Porque a igreja vai ser arrebatada antes. Olha só o que ele diz: porque vocês todos são filhos da luz do dia, e nós não somos da noite. O que ele fala lá em cima? Que o ladrão vai vir quando?
à noite. Mas aqui embaixo Paulo fala: mas vocês não estão em trevas, para que esse dia de surpresa te pegue como um ladrão. E olha o que Paulo diz: vocês são filhos do dia, filhos da luz, e não filhos da noite. Vocês não estão em trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O que é ser sóbrios? Oi? Não está bêbado. Isso. Está sóbrio é estar consciente, né? Estar lúcido. A irmã deu uma resposta muito boa. É estar consciente. Porque quem está bêbado não sabe nem para onde está indo, não é verdade? Se ele parar ali, dormir ali, para ele tanto fez, tanto faz, porque ele está bêbado, não está lúcido. Ele não está vigilante, ele não vai perceber. Mas nós somos filhos da luz. E qual é o conselho de Paulo? Vigiemos, estejamos sóbrios, estejam atentos, estejam lúcidos. Pode passar, pastor. Continuando. Ora, os que dormem é de noite, que dormem. Os que se embriagam é de noite, que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Lembra lá do ensinamento do pastor Moisés sobre as armaduras do Espírito? Paulo volta a mencionar aqui. Por que o capacete da salvação? Protege a cabeça. Quem não tem esse capacete espiritual só pensa nas coisas da terra. Não consegue enxergar o arrebatamento da igreja. Não consegue enxergar que tem que se santificar. Não consegue enxergar que tem que meditar nas escrituras para não ser enganado. Não consegue enxergar que sem o Espírito Santo de Deus, sem levar uma vida no Espírito, não vai ter salvação. Porque Paulo diz: não há condenação para aqueles que andam no Espírito, pois aqueles que andam na carne, há condenação. E olha o que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Aqueles que dormem, dormem à noite. Aqueles que se embriagam à noite. Mas vocês não são da noite, vocês não são das trevas, vocês são do dia. Então sejam lúcidos, sejam sóbrios, estejam atentos. Atentos ao que, pastor? Ao arrebatamento da igreja. Porque nós não vamos ficar nesse cenário de trevas da grande tribulação. Por quê? Porque aqui está o motivo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja não é destinada à ira de Deus. E quando vai ser a ira de Deus, pastor? Nos 7 anos da grande tribulação. Quando você vê na Bíblia o dia do Senhor, é o dia da ira do nosso Deus. É a grande tribulação que vai acontecer sobre a terra. Nós não fomos então destinados para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. O salmista Davi, ele diz: em paz eu deitei e dormi. Por quê? Porque o Senhor é comigo. Então, se a gente estamos em Cristo Jesus, não importa o que está acontecendo lá fora. Eu não estou me importando. Eu vou explicar aqui para você entender, tá? Não é que eu não estou preocupado com Israel. Não é isso. Eu estou muito preocupado com Israel. Inclusive oro por Israel. Mas eu não tenho medo de nada do que está acontecendo. Aliás, quando eu vim para cá, eu orei ao Senhor à noite e disse: Senhor, que me aguarda em missões na Europa. E falei só com Deus ali. E à noite um sorrente com um sonho que eu estava pregando, e bomba explodindo, tiro passando para lá e para cá. Era um cenário de guerra. E eu falei: de duas uma, ou é uma guerra espiritual, ou pode ser uma guerra física. Mas a igreja de Jesus,
ela vai ser arrebatada. Então não é para você ter medo do anticristo. Não é para você ter medo. Ai, a marca da besta. A marca da besta é para quem ficar aqui na grande tribulação. Quem ficar, pastor, vai ter chance de ser salvo? Vai sim. Porém, vai ter que fazer igual os israelitas lá que morreram pelo Hamas. Vai ter que pagar com a própria vida. Muitos vão sobreviver, mas muitos irão perder as suas vidas. Mas aqueles que fazem parte da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aguarda a sua vinda no arrebatamento da igreja, Jesus descendo até os ares, nós nem a morte experimentaremos. Pode ser que a gente morra antes, mas pode ser que a gente participe do arrebatamento da igreja. Amém? Aqui é uma comparação. Gênesis 19, 22. Quem se lembra da história de Ló? Quem se lembra? Você se lembra quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra? E foram 2 anjos lá e retiraram Ló de Sodoma e Gomorra. Por quê? A Bíblia diz que Ló era justo. A Bíblia diz lá na epístola de Pedro que Ló ele se afligia por ver quanto eram maus os homens de Sodoma e Gomorra. E aí, por amor também a Abraão, Deus enviou 2 anjos e disse: Ló, escapa-te daqui com tua família, porque a ira de Deus, o juízo de Deus vai vir sobre Sodoma e Gomorra, vai destruir tudo. E aí eles estavam se demorando. O anjo pegou na mão da mulher, dos filhos, e falou: escapem pelas suas vidas e não olhem para trás. Exatamente. Isso mesmo. Glória a Deus. Quem lê Bíblia já sabe, né? Exato. Qual foi a ordem do anjo? Escapa-te pela tua vida e não olhe para. Primeira coisa que ela fez. E virou uma estátua de sal. E segundo a arqueologia, existe uma estátua de sal lá do lado dos escombros de Sodoma e Gomorra. Quem será? A mulher de Ló. Por quê? Qual foi a ordem? Não olhe para trás e fuja para você escapar da ira de... Isso é um simbolismo do arrebatamento da igreja que vai acontecer. A igreja vai ser retirada da terra. Por quê? Porque vai vir 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. O derramar da ira de Deus em 7 anos de grande tribulação sobre a face da terra. Por isso não é momento de a gente ficar olhando para trás. Não é momento. Quem está entendendo nesta noite? Se a gente ficar olhando para trás, meus irmãos, a gente vamos ficar igual a mulher de Ló. Nós vamos ficar convertidos em uma estátua de sal? Não. Mas espiritualmente falando, nós vamos ficar paralisados. E nós não vamos conseguir escapar desse grande dia de ira. E como nós lemos, Deus não nos destinou para a ira. Por quê? Porque Ele nos destinou à salvação em Cristo Jesus. Amém? Eu quero ler aqui a carta de Filipenses, o capítulo 3, versículo 12, que diz assim, ó: prosseguindo para o alvo, você não pode olhar para trás. Não que eu já tenha obtido tudo isso, eu tenho sido aperfeiçoado, mas uma coisa eu faço: prossigo para o alvo, para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Quem é o alvo da igreja? Jesus Cristo. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo. Sabe o que Paulo está falando aqui? Ele está falando do arrebatamento. Ele está falando da transformação. Se você ler o texto em contexto, ele está falando do dia glorioso da igreja, do arrebatamento da igreja,
do dia em que a igreja vai ter o seu corpo transformado. E ele diz: eu ainda não tenho alcançado, eu estou lutando para alcançar todos os dias, mas uma coisa eu faço: eu deixo as coisas que para trás ficam, e eu não olho para essas coisas. O meu alvo está na frente, o meu alvo é Cristo, e eu prossigo para o alvo. O meu alvo é Jesus Cristo. Glória a Deus. Se a mulher de Ló tivesse avançado, ela também teria sido salva. Quem foi salvo? Aqueles que não olharam para trás. Por que ela olhou para trás? Ai, minha casa lá em Sodoma é tão bonita. Não se preocupa não, vai ficar tudo aí. Ai, a minha vida que eu tinha em Sodoma era uma vida de prosperidade. Ô lugar lindo! Porque Ló, quando se separou de Abraão, ele falou que era lindo o lugar. E a Bíblia descreve que Sodoma e Gomorra era um lugar lindo. Só que quando vem uma ordem, escapa-te pela tua vida. O que é mais importante? As coisas materiais, físicas, ou a salvação que está em Cristo Jesus? Mas há muitas pessoas olhando para trás, se apegando em coisas, ao invés de fazer como Jacó, que se agarrou em Jesus. O anjo do Senhor do Antigo Testamento era o próprio Deus manifesto, e ele falou: não te deixo ir enquanto o Senhor não me abençoar. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz: eu prossigo para o alvo, eu não vou olhar para trás. Eu já até me esqueci dessas coisas que para trás ficaram. Ele diz algo lindo, eu acho muito lindo. É lindo de se falar, de se viver ainda mais. Mas para se viver tem que abrir mão mesmo. É Filipenses capítulo 3. Acabei de ler aqui, se eu não me engano, é o versículo 14. Isso. 13 e 14, né? 3, 13 e 14. Já prosseguiu aí, pastor? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Mateus capítulo 24. Vou deixar minha Bíblia até aberta aqui em Apocalipse. Mateus capítulo 24 fala sobre o que, pastor? Há 3 perguntas no versículo 3. Eu deixei ali destacado em amarelo. Essa pergunta é feita pelos discípulos: declara-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Por quê? No versículo 2 Jesus diz: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele estava falando do antigo templo judaico, do povo de Israel, que hoje do templo só existe o muro das lamentações. Então Jesus, ele vai responder a 3 perguntas que foram feitas dos discípulos. Quando vai ser tudo isso? Declara-nos quando serão essas coisas. Que coisas? A destruição do templo. Quando vai acontecer? Que sinais haverá da tua vinda? E que sinais haverá do fim do mundo? Então nós vamos acompanhar aqui, porque aqui Mateus 24 fala sobre a grande tribulação. Mateus capítulo 24 também fala sobre o arrebatamento da igreja. É uma profecia com duplo sentido. Ao mesmo tempo ela fala da grande tribulação, e a partir do versículo 36 fala do arrebatamento da igreja. Nós vamos por partes para a gente entender, porque tem muita gente que faz uma confusão aqui. Confunde Israel com a igreja. Nós somos Israel? Não. Espiritualmente sim, beleza. Mas fisicamente nós não somos Israel. Aqui é Portugal, aqui é Europa. Israel está lá do outro lado. Sim ou não? Sim. Então nós não somos Israel. Igreja é igreja, Israel é Israel. Deus vai ter um tratamento com Israel na grande tribulação. Mas eu não sou Israel. Eu sou a igreja de Jesus Cristo. E a igreja não passará pela tribulação. Então nós vamos estudar exatamente isso. Versículo 4. Respondeu Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Prossegue aí, pastor. Obrigado. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e muitos serão o quê? Enganados. Muitos virão em meu nome,
dizendo eu sou o Cristo. No Brasil não existe. Existe o Henrique Cristo, que ele fala que ele é o Messias. Ele mora lá em uma mansão e tem alguns seguidores dele. E ele se intitula como Messias, como o Cristo. Então é a profecia de Deus cumprindo. Se não me falha a memória, José, lá no México, também se intitula seu Cristo. E vários outros lugares. E já surgiram muitos falsos cristos, até mesmo nos dias depois de Jesus. Então Jesus está dizendo, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Isso daqui é para quando? Agora é na grande tribulação, mas tem um respaldo. Já está acontecendo agora, irmão. Então, daí você já tira, irmãs. Se agora já tem falsos cristos, se agora já tem falsos profetas, imagina na grande tribulação. Porque isso daqui, Mateus 24, é a grande tribulação. Tá? Versículo 6, isso também já acontece agora, mas isso é especialmente para a grande tribulação. Mas já acontece. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis. Olha o que Jesus fala, não fique perturbado, tá? Vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerra, porque é forçoso que assim aconteça, mas ainda não é o fim. É só o princípio de dores. É só o começo. Nós já estamos na grande tribulação. Por quê? Porque quando a tribulação começar, a igreja já vai ter sido arrebatada. Ok? Então, nós não estamos na grande tribulação. No período da pandemia surgiu um monte de gente. Nós já estamos na tribulação. Não, querido, a Bíblia fala que nós estamos quase lá. Quando a igreja ser arrebatada, aí começa a grande tribulação. Pegou ou não? Pegou ou não pegou? Através do arrebatamento da igreja, aí vai desencadear a grande tribulação. Pastor, nós nem estamos então na grande tribulação, não. E já está acontecendo guerras e rumores de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que envolveu grande parte da Europa, o massacre contra os judeus, o Holocausto, né, que foi feito por Adolf Hitler. Quanto eu estudei sobre isso? Ainda fico vendo até os dias de hoje como foi triste, né? Não foi só judeus que morreu, viu? Foram pessoas com deficiências, negros. É que a grande maioria eram judeus. Versículo 7. Isso já se cumpriu? Porquanto se levantará nação contra a nação. Ainda não se cumpriu. Na grande tribulação isso vai se cumprir. Nação contra nação, ou seja, o mundo inteiro estará em guerra, como canta o hino da Damares, né? E reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Já acontece fome e terremotos em vários lugares? Já, mas na grande tribulação vai ser mais intensivo, tá? Versículo 8. Mas todas essas coisas são só o quê? Princípio de dores. É o princípio, pastor Roberto, ainda da grande tribulação. Só para a gente entender o que vai ser a grande tribulação. Isso aqui é só o princípio da grande tribulação. Princípio de dores. Versículo 9. Então sereis entregues à tortura. Para quem quer ficar na grande tribulação, é isso que vai ser reservado. Eu creio que aqui ninguém quer ficar. Então sereis entregues à tortura e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações. De todas as nações. Por causa do quê? Por causa do meu nome. Isso já se cumpriu? Não. Tem países que proíbem o evangelho, como a China, como a Coreia do Norte, países extremistas, comunistas. Porém, todavia, ainda nós não somos odiados por todas as nações. Mas na grande tribulação, aquele que falar, eu sou cristão, eu sou seguidor de Cristo, ele vai passar a perseguição. Ele vai ser entregue à tortura. Para quê? Nega o nome de Jesus? Não nega o nome de Jesus. Então você vai morrer, tá bom. Seus filhos vão morrer, tá bom. Sua mulher vai morrer, tá bom.
Então vai ser esse o cenário da grande tribulação. Mas a igreja não foi destinada para a ira. É por isso que é melhor subir no arrebatamento da igreja. Sim ou não? Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se-á uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Por quê? Imagina isso. No Evangelho de Lucas diz que os próprios familiares vão entregar uns aos outros. Olha, eu conheço alguém que não adotou o regime do anticristo, não aderiu à marca da besta, não aderiu aos ensinamentos do falso profeta. Ah, qual é o endereço? Qual é a cara? Aí eles vão chegar lá, igual faz os países extremistas do Hamas, os islâmicos extremistas. Você quer seguir lá? Não, já sigo Jesus Cristo. Então você vai morrer, tá bom. Vai ser assim na grande tribulação, tá? Então é necessário que a gente suba no arrebatamento da igreja. Por quê? Porque Jesus não destinou a sua noiva para a ira, mas a ira é para os desobedientes. Enquanto a noiva está lá no céu, nas bodas do Cordeiro, na terra está tendo a grande tribulação. Então nós somos a noiva, tá? A noiva é festa e não ira. Amém, meus irmãos? Versículo 11. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas. Já tem falso profeta no dia de hoje? Tem. Na grande tribulação vai aumentar ainda mais o negócio. Vou até falar aqui olhando para a câmera. Se hoje já tem muitos falsos profetas, imagina na grande tribulação, pastor Roberto. Se hoje já tem muitos que pregam para arrancar o dinheiro do povo, se hoje já tem muitos que pregam um evangelho que não é o evangelho da cruz, então não deveria nem se chamar evangelho, né? Mas Paulo diz, não importa de que maneira Cristo está sendo anunciado, mas naquele último dia vão ter uma grande surpresa. Então nós já vemos muitos falsos profetas se levantar, sim, mas na grande tribulação vai ser tantos, mas tantos, que olha o que a Bíblia diz. E se for possível, olha só, enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade, irmão, não é pecado, hein? Tem uma diferença. Pecado é quando a pessoa peca, aí ela se arrepende, pede perdão a Deus e deixa. Isso é pecado, ok? Compreendeu? Iniquidade é o que, pastor? Iniquidade é quando a pessoa peca e ela nem pede mais perdão, vive no pecado, vive na prática, ela não abandonou. A mente já está cauterizada já. Aí, pastor, nada mais é pecado, tudo é normal. Por quê? Porque a mente já está cauterizada. O divórcio não é mais pecado, larga a mulher, troca com a mulher, pega a outra. Nada mais se torna pecado. Por quê? Porque o diabo já cegou. E nós temos como exemplo o próprio Davi, que era o segundo coração de Deus. Quando ele mergulhou no pecado, ele estava bem tranquilo. Pegou a mulher do próximo. Olha Davi, irmãos, olha. Davi foi um dos homens mais sem vergonha da Bíblia. Ele pegou a mulher do amigo, o soldado que servia no exército dele, engravidou a mulher do próximo, colocou o amigo para servir na frente de batalha, ou seja, cometeu homicídio, matou o marido da mulher para ele ficar com a mulher. Depois ele se arrependeu, sim ou não? Mas as consequências ficaram, tá? E aqui fala do que? Iniquidade, mas ele só se arrependeu, pastor Roberto. Todo mundo fala, Davi, um homem segundo o coração de Deus, é tão linda a oração do Salmo 51, mas ninguém fala que ele não estava enxergando o pecado, para ele estava normal, ele estava tudo normal, até que Deus levantou um profeta, que é o profeta Natan, que foi até ele e falou, Davi, você está em pecado, Davi, olha o que você está falando. Aí que abriu os olhos dele. Sabe o que é isso? Sem a profecia da palavra de Deus, as pessoas não vão enxergar o pecado. Não vão enxergar, não é nem pecado, é iniquidade. Davi não estava em pecado, ele estava em iniquidade. E aqui a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
De muitos, não é de todos, tá? O meu e o seu não pode esfriar. Quem entendeu? Amém. Jesus disse para uma das igrejas, lá na carta ao Apocalipse, né? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O amor nunca pode sair dos nossos corações. O apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Coríntios, né? Vamos ler? 1 Coríntios, rapidinho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Lata vazia. Coloca uma pedra dentro da lata e chacoalha. Faz barulho, não faz? Mas é só barulho. É só aparência. Se não tiver amor, não adianta nada. Muito barulho e pouco unção, né, pastor Roberto? Eu aprendi isso, irmãos, com um baiano. Lá, isso, foi com um baiano, lá no Brasil. E ele falou assim: pastor Felipe, posso te falar algo? Eu falei: pode. Não é o barulho que traz a unção, mas a unção de Deus traz muito barulho. Mas não é um barulho estranho. Às vezes o barulho vai ser de lágrimas caindo, vai ser de alguém quieto, mas no pensamento está meditando na palavra. Então nem sempre barulho quer dizer que tem unção, tá? Na verdade, muitos por aí tá deixando a desejar, né? Mas vamos aqui ao texto. Ainda que eu tenha o dom da profecia, ou seja, eu seja usado por Deus, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, ou seja, eu posso conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu tenho uma fé capaz de remover montanhas. Você pode ter essa fé grande, de acontecer grandes coisas. Se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se exalta, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses próprios, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com a justiça, mas não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Está vendo aí? Pessoas que se alegram com a injustiça não têm o amor de Deus. O amor de Deus, dentro dos nossos corações, ele se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo. Esse amor não é um amor de um homem para uma mulher, tá? Esse amor aqui não é o amor de uma mãe. Dentro da psicologia, falando aí de seres humanos, não existe amor maior do que o amor de mãe, tá? Um amor terreno, ok? Mas esse amor aqui não é o amor de mãe, nem o amor de uma mulher por um homem, nem de um filho pela sua mãe. Aqui é o amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Sem esse amor aqui, irmãos, nós não conseguimos perdoar. Sem esse amor aqui, nós não conseguimos ter uma comunhão com todos. Conforme Paulo diz: procurai a paz com todos. Se for possível, ele fala, se for possível buscar paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o. Então, tem gente que usa esse ditado bíblico para dizer: é normal, o amor de muitos vai se esfriar, mas daqui é para a grande tribulação. E aí eu volto a repetir, exato, como a nossa irmã falou: pastor, mas já está acontecendo. Então isso é só para a gente entender a gravidade da grande tribulação. Se antes da grande tribulação já tem falsos profetas, já tem iniquidade, pessoas que não se arrependem de seus pecados, e muitos já estão se esfriando, imagina na grande tribulação. Se na pandemia do Covid-19 muitas pessoas se esfriaram, desviaram, ficaram na iniquidade, tiraram a própria vida, muitos, inclusive no Brasil, né? muitos mesmo. Então imagina, irmãos, como vai ser na grande tribulação.
tribulação. Eu volto a bater nessa tecla. A gente vai estar no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Mas há quem diga por aí que a igreja vai passar. E aí eu sempre brinco, né? Tem alguns amigos teólogos que falam: não, Felipe, a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu falei: rapaz, você não está aguentando nem com a graça. Você não está aguentando, já está achando pesado. Imagina na grande tribulação, tá? Então o nosso amor, ele não pode se esfriar. É por isso que nós temos o Espírito Santo. Quando o amor estiver se esfriado, você dobra os seus joelhos e fala: Espírito Santo de Deus, derrama fogo sobre este altar. Amém? Amém. Versículo 14: e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim ou o arrebatamento? Oi? O fim, não é o arrebatamento. O arrebatamento não tem? Oi? Já vai ter acontecido. Lembra que Paulo falou lá em Tessalonicenses? Estejam preparados. Quem dorme, dorme de noite. Quem se embriaga à noite. Mas vocês são do dia. E esse dia não vai apanhar vocês de surpresa, porque vocês não foram destinados para a ira, mas para a salvação. Ou seja, este evangelho do reino vai ser pregado na grande tribulação. Pastor, para vir o fim eu tenho que pregar ao mundo inteiro? Sim, mas é para quem vai ficar na grande tribulação. Deus vai levantar pessoas na grande tribulação. Por quê? Por causa dos escolhidos que vão ficar na grande tribulação. Mesmo que sejam rebeldes, são escolhidos. Israel vai estar na grande tribulação. Os 144 mil judeus selados por Deus, eles são da grande tribulação. As duas testemunhas que estarão pregando na grande tribulação, para quê? Para testemunho a todas as nações. E depois vai vir o fim. Mas o arrebatamento não tem sinais. Os sinais é para a segunda vinda, aonde todo olho verá, inclusive aqueles que o transpassaram. Mas o arrebatamento é para aqueles que esperam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? 15. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação que falou o profeta Daniel. Onde Daniel falou sobre isso? Daniel capítulo 9. Olha o que diz. Versículo 24, 9 e 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade. Quem é o povo de Daniel? Oi? Não é a igreja, irmão? Não, né? Quem era o povo que estava no cativeiro babilônico? O povo de Judá, que hoje é o povo de Israel. Então tem pessoas que usam aqui esse texto para dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas aqui é o povo de Israel. Olha só, versículo 24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e a sua santa cidade. É o povo de Israel. A fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e selar a profecia e ungir o Santíssimo. Quem deu fim às transgressões? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Jesus tinha que vir morrer por nós, tá? Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, e ela será reconstruída. Amém. E ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. O versículo de número 25. E o ungido será morto, e já não haverá mais lugar para ele.
A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como a inundação. Guerras continuarão até o fim. Desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança. Quem fará essa aliança? O anticristo. Que durará uma semana, 3 anos e meio. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que venha sobre ele o fim que está decretado, assim como Jesus disse. É Daniel capítulo 9, versículo 26. Que vai bater exatamente no versículo 15 de Mateus capítulo 24, 15. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Sabe o que Jesus está falando? Ele está falando assim, ó, sobre o povo de Israel vai vir um anticristo. Por quê? Eles rejeitaram o Cristo verdadeiro e vão abraçar o anticristo. E vão ser enganados. Mas quando eles abrirem os olhos, então eles vão ser perseguidos. Eu vou ler só esses 3 versículos, vou encerrar e depois nós vamos continuar na segunda parte, tá? É isso, pastor? Versículo 16. Vê se isso daqui é para a igreja ou se é para o povo de Israel. Conseguiu achar? Está diferente? Lê a sua casa. É qual? 9:26. 9:26, eu achei. Depois de 70, né? 62 semanas. Isso, continua lendo. É para ler todas? Vai. Depois de 62 semanas será apontado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do Cristo, que haverá de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação, até o fim haverá guerra, estão determinadas as desolações. Continua. Está 27. Isso. E ele firmará aliança conosco por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Pronto. É o que Jesus falou. O anticristo vai enganar o povo de Israel. Não só o povo de Israel, mas todos aqueles que estiverem na grande tribulação, boa parte serão enganados, tá? Versículo 16, não é para a igreja. Olha, por que nós sabemos que não é para a igreja? Porque aqui fala do povo de Daniel. Jesus fala da profecia de Daniel para o povo de Israel, e no versículo 16 ele diz: então os que estiverem na Existe Judéia em Portugal? No Brasil também não. Só existe Judéia onde? Em Israel. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua casa. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Já serve para todos. Esse 17 e o 18 é para todos. O 16 também. Ah, não. O 17 e o 18. Aqui está falando do contexto da grande tribulação ainda. É isso, mas eu falo, especifica o da Judéia, no 16. Isso, 16 era para o povo de Israel. É para o povo todo, em geral. É, o povo todo geral que está na grande tribulação, não para a igreja. Sim. Isso mesmo. Para o povo que... está lá no Judéia. Sim, porque a grande tribulação vai ser específica para o povo de Israel, porque é um tratamento de Deus com o teu povo. Porque Israel é o povo escolhido, sim ou não? Sim. Ele escolheu Abraão, Isaac, Jacó, onde veio as 12 tribos de Israel, e da onde veio o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porém, todo mundo vai estar na grande tribulação. Amém? Então todos aqueles que se arrependerem nesses tempos terá chance sim de salvação. Fique de pé em nome de Jesus. Aqui no 12, pastor, licença aí. Aqui ele fala no 12 o tempo do fim. No 12, por se multiplicar a iniquidade. Não, o capítulo 12. Sim, de É quando Mateus. é revelado a Daniel no rio Tigre. Sim. Que ele Também tem faz a parte. visão e recebe a revelação de Isso. tudo que ia acontecer agora, que está acontecendo agora e que vai acontecer. Que é o final. Isso. Fala da ciência se E multiplicando. dá até ele dá o tempo. Só que a gente não sabe calcular, né? É um mistério de Deus aí. Amém? Vamos orar então nessa noite, agradecer a Deus. Estarei passando para o pastor Roberto, amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Continue nos ensinando, nos abençoando, nos levando em paz para casa.
E se houver, ó Pai, Senhor Jesus, algo que ainda não ficou explicado, que Teu Espírito continue nos dando sabedoria, Pai. Em nome de Jesus Cristo, para compreendermos as Suas Escrituras, vivermos o Seu reino e o Seu Evangelho na terra. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, por favor. Para ele é sempre o melhor, né? Graças a Deus. Uma palavra abençoada, né? Um estudo abençoado. Quinta-feira nós vamos dar continuidade para a conclusão, né? Para não ficar muito sobrecarregado, viu? E quero dizer para vocês que guardem essa palavra no nosso coração, que nós vamos precisar para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos agradecer ao nosso Deus nessa noite, né? O nosso irmão que acompanha na live também, que seja alcançado nessa noite, e todos aqueles que ouvirem a palavra do nosso Deus. Soberano e eterno Deus e Pai que está no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças nós te damos nessa noite pela oportunidade, ó Pai, quando aqui adoramos o Teu nome e a Tua palavra foi ministrada, Senhor, aos corações. Esse estudo, meu Deus, vinha de encontro, meu Deus, com a vida de cada um, trazendo edificação, fortalecimento e revestimento para a glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa formar, meu Deus, pessoas capacitadas, revestidas com sabedoria e conhecimento da Tua palavra, para que o Teu Evangelho seja transmitido, meu Deus, aos corações daqueles que necessitam conhecer a palavra santa e poderosa do Senhor, que salva, que cura, transforma e muda, Senhor, a situação e a circunstância do mais vil pecador. Pai, nessa noite, espere os Teus filhos debaixo da Tua paz, debaixo da Tua proteção. Alcança, meu Deus, os que estão perto e aqueles que estão longe, para a glória do nome do Senhor Jesus. Abençoa nossos irmãos que acompanham na live também. Alcança a vida deles, ó Pai, traz edificação, traz fortaleza para os seus lares. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite pelo Teus feitos, pelas Tuas bênçãos. Recompensa o Teu filho, o pastor Felipe, ser com ele para a glória do nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em Teu nome santo e poderoso. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a união e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, e toda a igreja diga amém. Amém. A vitória é nossa. Em nome de Jesus. Operando Deus. Quem Se Deus é por nós, quem será por ninguém. Uma salva de